pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. Vamos então nessa nossa videoaula darmos continuidade ao nosso estudo sobre as regiões do nosso Brasil. E aí então, para nós irmos acompanhando esse estudo, vamos acompanhando aí o nosso livro na página 226, aonde então nós vamos conhecer melhor os importantes aspectos da região sul do Brasil. Ok, pessoal? Vamos lá então conhecer um pouco melhor sobre a região sul e logo depois também conhecermos melhor a região centro-oeste do Brasil. Vamos lá então? Então, pessoal, a região sul, como nós sabemos, a região sul do Brasil, ela é composta por 3 estados, como vocês veem aí no mapa. Pelo estado do Paraná, pelo estado do Rio Grande do Sul, como também pelo estado de Santa Catarina. Se você levar em consideração as demais regiões do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, a região sul é a menor em extensão territorial. Como vocês podem ver aí, em área territorial, tem o sul 576.410 quilômetros quadrados. E em relação à população, pessoal, de acordo com o censo do IBGE de 2010, a população da região sul é em torno de 27 milhões de habitantes. E se observa aí nos últimos anos uma diminuição nessa população da região sul, principalmente relacionada a fatores de baixa natalidade, ou seja, o número de nascimentos estão cada vez menores na região sul. Um outro importante aspecto da região sul que a gente pode então comentar para vocês aí é a importante e maciça, ou seja, grandiosa presença de imigrantes, principalmente provenientes da Europa, imigrantes da Alemanha, imigrantes italianos, portugueses, da Ásia, também muitos imigrantes, principalmente japoneses. Esse contexto da imigração é principalmente ali durante o século XIX, quando principalmente se intensifica a produção do café na região sudeste, como também o processo de industrialização do Brasil. Então, dentro desse contexto de industrialização e de ampliação das áreas de café e, consequentemente, com a abolição da escravidão, com o fim da escravidão no Brasil em 1888, necessitou-se então de uma mais moderna e nova mão de obra, trazendo então, incentivando então a vinda de imigrantes para o Brasil. Esses imigrantes, como eu disse, principalmente europeus, vinham para o Brasil aí durante os séculos XIX e início do século XX, fugindo de conflitos, de guerras lá na Europa. Então, andando pelos estados do sul, pela região sul, você sim vai ver muitas cidades com a paisagem que lembra a Europa. Ou seja, a imigração, ela além de estar na cultura do povo, também está nas paisagens da região sul, tá certo? Já falando em relação ao clima, o clima predominante na região sul é o clima subtropical, que marca a região sul praticamente como um todo, deixando baixa a temperatura na região por boa parte do ano. Já em relação à vegetação, a cobertura vegetal predominante na região sul é da mata de araucária, como também dos campos, tá certo? São as principais vegetações que cobrem a região sul. E aí, ainda na nossa página 226, falando aí da região sul, da parte econômica, nos últimos anos, a região sul vem apresentando um grande desenvolvimento industrial, um grande número de indústrias aparecendo na região sul, principalmente está relacionado a essa região que está muito próxima da região sudeste, ou seja, como nós já falamos na videoaula passada, sofre sim a região sudeste um processo de perda de indústrias para outras regiões, como o Nordeste, mas também para a região sul, para a região ali mais próxima da região sudeste. E aí nós podemos dizer
que os principais setores industriais presentes nos estados do sul é o setor têxtil, como vocês veem aí, produtor de tecido, né? O setor metalúrgico, o setor calçadista, produtor de calçados, o setor alimentício, mas o maior e mais importante setor industrial da região sul é sim o setor de produção de vinhos, ou seja, a produção industrial de vinhos na região sul é grandiosa, como vocês também podem ver aí na imagem do lado, tá certo? E aí, se você for analisar em relação às 5 regiões, a região sul é a segunda com o maior número de indústrias no país. Ok, pessoal? E aí, já na nossa página 227, vamos então agora conhecer melhor a região centro-oeste do Brasil. A região centro-oeste do Brasil, como vocês também podem observar aí no mapa, é composta por 3 estados e pelo Distrito Federal. Portanto, a região centro-oeste é ocupada ou tem a presença do Distrito Federal, tem a presença do Goiás, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ok? E aí também possui uma área de 1.606.372 km². Já em relação à população, em relação às 5 regiões, é a segunda região que mais cresceu, ou seja, que mais aumentou o número da sua população de acordo com dados do IBGE de 2010. Ou seja, a região centro-oeste conta aí com cerca, atualmente, de 14 milhões de habitantes. Já do ponto de vista da cobertura vegetal, a região centro-oeste é riquíssima, principalmente contando com a presença de 2 grandes biomas, ou seja, a região centro-oeste é predominantemente aí coberta pelo Cerrado, como também pelo complexo do Pantanal. 2 grandes biomas que é então bastante presente na região centro-oeste, tá certo, pessoal? Ainda também na nossa página 227, a gente fala de outros aspectos da região centro-oeste, aspectos de ordem econômica, que aí a gente fala que a região centro-oeste, na região centro-oeste, ou seja, no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, sim, possuem indústrias, mas não em grande quantidade. Ou seja, a região centro-oeste até hoje se destaca no agronegócio, ou seja, na produção de gêneros agrícolas, como também na criação de animais, ou seja, a principal atividade desenvolvida na região centro-oeste ainda continua sendo a atividade agropecuária. Na questão da pecuária, na questão da criação de animais, principalmente do gado, criação do gado para o corte. E já na questão agrícola, principalmente na produção e colheita da soja, do milho, do arroz e do algodão. Um outro ponto econômico bastante importante na região centro-oeste é o extrativismo mineral, ou seja, a extração, tá certo? A captação de minerais para vender no mercado. Então, do ponto de vista do extrativismo mineral, na região centro-oeste, principalmente é explorado o ferro e o manganês em uma área conhecida como Maciço do Urucum, ok? E aí, uma área que atualmente na região centro-oeste vem crescendo bastante é a área do ecoturismo, ou seja, o turismo feito no meio ambiente, ou seja, na natureza. Ou seja, o ecoturismo, sim, é uma atividade bastante comum na região centro-oeste, principalmente nas áreas pantaneiras, ou seja, nas áreas do Pantanal, como também nas áreas de chapadas, nas diversas chapadas existentes aí na região centro-oeste. Principalmente cabe a visita à Chapada dos Veadeiros, uma importante chapada da região centro-oeste. Então, como nós dissemos, do ponto de vista econômico, há indústrias na região centro-oeste, mas não tantas, se formos compararmos aí com a região sudeste e sul. Mas ela se destaca no agronegócio, ou seja, na atividade agropecuária, ou seja, na criação do gado para corte, como no plantio da soja, que é o principal gênero agrícola do Brasil e é o que é mais exportado.
Se nós pegarmos aí dados econômicos recentes atuais, a queda na economia brasileira não foi tão grande, graças à área do agronegócio, que foi a única que no Brasil cresceu no ano 2020, em torno de 2,1%. Tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo nossa videoaula por aqui. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Abraço.